desprevenida, né? É acostumada a sempre receber a oportunidade só para louvar, mas para trazer saudação, só misericórdia. Mas estamos aqui para fazer aquilo que Deus colocar nas nossas mãos, né? Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Que diz assim a palavra do Senhor. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Amém, meus amados? Com base nessa palavra, a palavra do Senhor nos fala a respeito de Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi o cooperador do rei Artaxerxes. Então, Neemias, ele servia o rei. Então, o copeiro, ele fazia aquilo que... Para fazer a guarda do rei, ele experimentava a primeira comida, experimentava a primeira bebida, antes do rei comer e beber. Então, diante disso, ele estava ali agora numa situação um pouco difícil. Diz o texto que ele recebeu uma visita dos seus irmãos que veio de Jerusalém, e diz a palavra do Senhor que ele recebeu a visita de Hernani, que era um dos seus irmãos, juntamente com alguns judeus. E ali diz o texto que ele perguntou. Nós temos que vigiar quando nós fazemos perguntas para alguém. E Neemias fez uma pergunta ali para o seu irmão, perguntou: como que estava Jerusalém? Como que estava a situação da cidade? Porque nós sabemos que Jerusalém estava sendo cativa em torno de 120 anos cativa, né, pelos babilônicos, pelo rei Nabucodonosor, que levou vários judeus cativos. Mas ele fez essa pergunta. E quando o seu irmão respondeu, ele disse o seguinte: Jerusalém se encontra totalmente devastada. Jerusalém se encontra em profunda miséria e desprezo. Jerusalém, os muros de Jerusalém foram quebrados. E agora o povo está à mercê da miséria. E diante disso, a palavra do Senhor diz que Neemias muito se entristeceu de uma tal forma que ele sentou, chorou, lamentou, orou a Deus e jejuou por dias a favor de Jerusalém, esperando ele uma resposta da parte do Senhor. E diz a palavra de Deus que diante de tudo isso, passou-se alguns dias, ele estava ali servindo o rei Artaxerxes, e diante daquela situação ele estava servindo o rei um vinho. Primeiro ele experimentou o vinho, e depois ele deu ao rei para beber. E nesse momento o rei olhou para ele. Olha só, o rei naquele tempo não dava crédito para os seus súditos, para os seus servos, mas o rei olhou para Neemias e viu que Neemias estava com o semblante abatido, e viu que Neemias estava triste. Diante de tudo isso, o rei perguntou: por que está triste o teu rosto? Está doente? Ou apenas dor do teu coração? E diz o texto que Neemias falou para ele, dizendo: como não estaria triste se meu povo, a cidade onde está o sepulcro dos meus pais, está toda devastada, está toda destruída? E diante disso, Neemias temeu naquele momento, ele orou, ele fez uma oração rápida diante do Senhor. Sabe aquela oração relâmpago? Sabe aquela oração quando você faz, que você está num momento de dificuldade, você ora a Deus, não tem como você dobrar os seus joelhos, não tem como você buscar algum lugar para orar. E Neemias fez essa oração rápida, e ele imagina que ele orou diante do Senhor, pedindo que Deus tocasse no coração do rei. E diante de tudo isso, o rei perguntou: o que queres? O que você quer que eu faça por ti? E diz o texto que ele respondeu o seguinte: permita que eu vá até a cidade de Judá, para edificar a minha cidade. E diante de tudo isso, o rei concedeu, falou para ele: quanto tempo vai durar a tua viagem e quanto tempo que você volta? Nesse momento o rei autorizou a saída dele, lembrando que Neemias estava cativo na cidade da Pérsia. Neemias foi levado cativo quando ele era criança, então ele servia todo o tempo ali. Ele nunca se afastou ali daquele país. E agora Neemias se viu indo agora para Jerusalém, mas antes de tudo isso, Neemias estava orando. Eu quero te dizer, porque se eu for contar toda a história, eu vou pregar aqui para vocês, né? Mas diante de tudo isso, eu quero te dizer que Neemias, ele orava a Deus.
Silas, ele era um homem de oração. Ele era um homem que buscava a presença do Senhor. Ele era um homem que se conduía pelas outras pessoas. Ele era de Jerusalém, mas ele nunca foi em Jerusalém. Ele nunca participou, ele nunca conheceu Jerusalém. Mas quando ele ficou sabendo que tudo estava desabado, os muros tinham sido derribados, e o povo sofrendo a miséria, ele se condoeu pelo povo. Ele teve compaixão e ele chorou e jejuou. Eu quero te dizer que não importa a luta, a adversidade que você está enfrentando. Apenas descanse no Senhor. Apenas ore, jejum e consagre a sua vida, porque o mais o Senhor fará por ti. Amém, meus amados? Que Deus abençoe. Aleluia. Jovem Silas, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor Jesus.